Sérgio Moro conseguiu a OAB lá no estado do Paraná. Vale a pena entender o significado disso. Bom, vamos pensar, né? Sérgio Moro tinha uma carreira na magistratura, uma carreira lá, enfim, que tinha lhe dado uma visibilidade imensa, um juiz de primeira instância. Ele poderia, dentro da magistratura, ter sonhado com outros passos, né? Ser presidente de um tribunal, ir para a segunda instância, enfim, uma carreira que o levasse rumo aos tribunais superiores em Brasília, ao STJ ou alguma coisa assim. Aí ele, né, com a vitória de Bolsonaro, decide abdicar de ser um magistrado, aliás, um magistrado que se posicionou agora como advogado, inclusive, eu até brinquei no meu Twitter, eu digo, olha, como advogado, Sérgio Moro vai exercer realmente a sua real vocação, porque o juiz ele tem que ser uma figura, ou tem que buscar ser, ainda que não consiga, uma figura imparcial, e ele não foi um juiz imparcial. Mas enfim, vamos deixar isso aqui de lado por hora, né? Então Sérgio Moro decidiu largar a magistratura e entrar na política, ao decidir aceitar um cargo de ministro. Só que se deu mal com Bolsonaro, né? O Sérgio Moro teria se dado muito bem se o presidente da República tivesse sido alguém do PSDB. O que saiu errado, digamos assim, no plano de Sérgio Moro, tira o PT do caminho da eleição presidencial, tira Lula e se tudo, né, corresse dentro dos planos mentais lá, né, que obviamente ele nunca vai revelar isso de público, ganha alguém do PSDB. Ele estaria muito mais abrigado. Mas ganhou o Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem de conflito, é um homem de briga, não é um tucano, né? E aí ele não durou muito no governo Bolsonaro. Saiu do governo, foi defenestrado do governo, porque ele resolveu investigar o filho do presidente, né? Ele resolveu investigar, né? Todo mundo sabe, quando o Toffoli engavetou a investigação acerca de Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro foi tomar satisfação com o Toffoli. Aquilo ali foi fatal para ele, né? É política, eu não estou aqui julgando isso, eu estou dizendo como ele cavou o seu próprio destino, a sua própria tragédia, né? E aí ele saiu do governo. Ao sair do governo, não volta mais para a magistratura, não vai mais fazer concurso, né? Não vai mais voltar a ser juiz. Então ele deixou de ser magistrado e tem muita dificuldade de entrar na política. Ao deixar de ser ministro, ele por um período tem o salário de ministro. Lá o período, quarentena, etc. Só que Sérgio Moro, vendo a dificuldade de entrar na política, de se filiar a um partido, ser aceito por um partido, enfim, de ter uma militância realmente político-partidária, porque política exige partido, tá? Eu sei que tem muita gente que gostaria de ter que existissem candidaturas avulsas, isso seria uma tragédia para o nosso país. A política, né, dos países que têm uma política que funcionam de uma maneira mais adequada que a nossa, ela é muito partidária, muito mais partidária do que a nossa. Essa coisa de candidatura avulsa não existe, tá? Então, o que Sérgio Moro viu? Olha, vai acabar, ou já acabou, sei lá, o salário dele de ministro, né, dentro do período lá, né, da quarentena, que é possível ter um salário de ministro. Eu não vou sobreviver na política, eu não tenho mais a magistratura, eu tenho que pagar as contas, né? A gente até vê, né, pelo que a esposa posta, né, no Instagram dela, né, são contas altas, são contas caras, né? E aí ele vai lá e consegue o registro da OAB do Paraná. Então ele busca a carreira da advocacia. Ao buscar e diz ele, inclusive, né, pelo menos tem isso, que vai dar aula numa faculdade de Direito em Brasília, né, uma faculdade particular em Brasília, UniCeub, enfim. Então ele está buscando o quê? Ele tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas. Então ele está buscando, ele viu, deixou de ser magistrado, não conseguiu ser político, ele vai tentar aquilo que ele considera viável, dado o seu treinamento, as suas habilidades. E aí, né, no meu entender, né, foi o que eu falei, né, ele não se comportou como um juiz. Eu me recordo, próximo do julgamento de Lula, todas as revistas semanais do Brasil, isto é, Veja, Época, todas colocaram uma briga entre Lula e Sérgio Moro, né? Luta de boxe, um ringue de boxe, é só procurar lá as capas de revista, né? Aquilo ali, veja só, a revista, ao tomar aquela decisão, os editores, ele tem uma reunião editorial de várias pessoas, qual vai ser a capa, tem essas sugestões de capa. Ao tomarem a decisão de fazer aquelas capas,
né, o que aqueles editores, né, estavam admitindo, né? Não sou eu que estou falando, eram editores na época do julgamento de Lula, estavam admitindo que havia um conflito entre um réu e um juiz. Ora, o juiz, se era um ringue de boxe, eu vi que, eu não me lembro qual revista, tinha uma capa lá, um ringue de boxe, Sérgio Moro de um lado, Lula do outro. Sérgio Moro teria que ser o juiz, ele teria que estar no meio do ringue e dois outros lutadores. Os procuradores de um lado, um procurador de um lado e Lula de outro. E não Sérgio Moro. Então, isso foi uma admissão geral do país. Agora, recentemente, ele andou dando entrevista, enfim, cometeu ato falho, dizendo isso. Ele, Sérgio Moro, disse que na disputa contra Lula, né, na época do julgamento dele, foi um ato falho. Né, como é que em língua inglesa eles chamam erro freudiano. Né, então, o próprio Sérgio Moro, portanto, admitiu isso. Admitiu que ele se posicionou no julgamento de Lula contra Lula. Ora, um juiz não pode ser contra ou a favor do réu. Né? E se ele se posicionou contra Lula, ele agora, como advogado, ele vai ter que se posicionar a favor de seus réus. Ele vai ter a favor de quem ele defende. Né? Ele vai saber fazer, né? Porque se ele era contra Lula, ele teria sido capaz, ele foi capaz de ser a favor da acusação de Lula. Então ele será capaz de fazer isso até mais do que foi capaz de ser juiz. Agora, Sérgio Moro vai se confrontar com uma grande novidade na vida dele em sendo advogado. Será interessante ver ele como advogado. Ele vai ficar indignado contra os juízes, né? Porque ele, como advogado, irá apresentar muitas evidências empíricas que, na visão dele, na visão de seu cliente, seriam suficientes para fazer o seu cliente vencer a causa. Ele vai passar por isso, Sérgio Moro. E o juiz vai dizer, não, eu não aceito isso que você está trazendo. E Sérgio Moro não vai entender, entre aspas, né? Mas ele vai entender porque ele fez isso nos julgamentos que ele presidiu, que inclusive vem sendo anulados, tá? Teve um agora que tem um vídeo meu aqui no meu canal, que é o meu recordista, o meu vídeo recordista de visualizações. A última vez que eu vi, ele tinha mais de 360 mil visualizações, né? Um vídeo no meu canal, né? Que eu comento que o TRF4 recentemente anulou por unanimidade uma sentença de Sérgio Moro que diz respeito ao um tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, não me lembro, alguma coisa, Paulo Ferreira e um empreiteiro, o Capô Bianco. Né? Então eu fiz esse vídeo mostrando, foi anulado, porque ele condenou ambos, um a 12 anos, outro a 9 anos de prisão, sem provas. O juiz condenou sem provas. É assim que acontece no Brasil. O que o Sérgio Moro fez, em outras decisões dele como magistrado, todos os juízes no Brasil fazem em maior ou menor grau. Tá? E ele, como advogado, vai estar do outro lado do balcão e vai perceber isso com muita clareza. Muito mais clareza do que ele percebeu quando juiz. Eu não acredito que quando juiz ele não soubesse do que estava fazendo, ele sabia. Mas é que ele se torna ali um operador do direito do ponto de vista da magistratura. Então muitas coisas se tornam até imperceptíveis. Mas como advogado, o que por acaso era imperceptível para ele como juiz, como advogado não será. Então ele vai apresentar uma defesa linda, maravilhosa, absolutamente coerente, pronta e acabada de seu cliente e vai perder. E aí ele ficará indignado com o juiz, né? Porque o juiz irá se utilizar de suas prerrogativas, em particular daquela prerrogativa que é lá o livre convencimento motivado. O juiz pode tudo. As pessoas dizem, os juízes se acham deuses. Não, por acaso, porque eles de fato podem tudo. Ele tem um livre convencimento motivado. O juiz é quem define o que é prova, o juiz é que define o que não é prova, o juiz é que dá peso às provas. Você pode ter, sei lá, 10 provas, o juiz disse, essa 1 aqui vale 1000 e essas 9 aqui valem 1. Né? E tudo isso é decisão do juiz. Você me perguntar, como é que é em outros países do mundo? Em outros países do mundo tem uma conversa entre a acusação e a defesa, tem acordos em que o juiz arbitra esses acordos. O juiz arbitra, o juiz diz, olha, isso aqui está nessa direção, o que vocês acham? E as partes vão fazendo acordos sucessivos dentro das decisões judiciárias. No Brasil, não, a decisão é inteiramente do juiz. Foi por isso que Sérgio Moro pôde, uma decisão monocrática, foi por isso que Sérgio Moro foi capaz de condenar Lula. Agora ele vai estar do outro lado do balcão, ele vai ver seus clientes sendo condenados
como Lula foi, de forma injusta, do ponto de vista dele, advogado. Vai ser um exercício bom para Sérgio Moro. Eu desejo a ele boa sorte. Inscreva-se nesse canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga pessoas para tomar parte nesse canal. Inscreva-se e ative as notificações. Um grande abraço.